nós temos uma dívida, diz a segunda leitura da missa de hoje. Vejam bem, não é uma dívida referente à nossa vida deste mundo, mas é uma dívida referente à vida espiritual. Se fosse com relação ao mundo, pensaríamos até em saudá-la, mas não. É uma dívida em relação àquele que nos salvou. Portanto, ela se refere muito mais à nossa gratidão e reconhecimento diante de Cristo nosso Senhor, moção que o Espírito Santo imprime em nós, para que, reconhecendo Cristo, nele busquemos a nossa vida. Mas o Evangelho termina com esta expressão: meu peso é leve, meu jugo é suave. Então vamos pegar 2 exemplos. Primeiro dele, do bispo de Hanoi, no Vietnã, Van Thuan. E por conta da guerra, dos inimigos da fé, prenderam esse homem. Era o bispo de Hanoi. Ficou 9 anos preso. E ele mesmo diz, às vezes, numa cela sem janelas, com a luz acesa dia e noite, nenhuma palavra, nenhuma conversa, e depois, às vezes, com a luz apagada, dia e noite, a ponto de eu ter perdido a noção do tempo. Às vezes eu achava, diz ele, que ia enlouquecer, pois não tinha com quem conversar e era muito maltratado. Sendo bispo, pensava muitas vezes, quanta falta reunir o povo da igreja e anunciar Jesus Cristo. Mas era tempo adverso e de guerra e prisões. Meu peso é leve, meu jugo é suave. Como podemos entender isto num testemunho como esse? Ou outro testemunho de um seminarista. Seminarista também pode ser santo, certo? Ânimo. Michael Nadi, da Nigéria. E no meio também de uma guerrilha e perseguição de radicais muçulmanos, prenderam muitos. Foram levados 4 seminaristas para a prisão sobre grande ameaça. Mas, depois de uns dias, soltaram 3 deles. Ficou só o Michael. Por quê? Porque mesmo sob ameaça, estando na prisão, ele anunciou o Evangelho para aqueles que o prendiam. E quando o comandante, enfurecido por conta disso, chamou,
Ele foi e anunciou para o comandante: vale a pena crer em Cristo. E o homem, furioso e sem paciência, o matou ali mesmo. Meu peso é leve, meu jugo é suave, diz Jesus. Onde está a leveza deste peso? Onde está a suavidade quando olhamos estes testemunhos? A suavidade está em que cremos. E não há o que possa tirar a nossa convicção, porque continuamos caminhando no caminho de Cristo. Ele é humilde e vem a nós, como a promessa profética da primeira leitura. Vem para anunciar o seu reino, feliz de quem o encontra. Por isso a palavra do Evangelho completa tudo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. E mais, o Senhor nos chama quando Ele apresenta uma oração diante de Deus que é Pai. Eu te bendigo, ó Pai. Porque o Evangelho foi revelado a humildes. Sejamos nós humildes. Para nós o Evangelho foi dirigido para que nós creiamos e vivamos. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pois o Senhor se revela a nós porque nos ama. Nós temos uma dívida em relação à vida espiritual. Saldemos a nossa dívida vivendo segundo Cristo, caminhando no seu caminho. É assim que a palavra nos chama. Mas agora cada um dos dois seminaristas poderia dizer uma palavrinha a mais. Deus, Ele sempre olha para nós, para a nossa vida, com compaixão, com amor. A respeito de tudo isso que o Monsenhor Miguel já nos disse, eu me lembrava do testemunho de São João Paulo II. Ele, de idade, abatido pelas enfermidades, muitos diziam a ele: renuncie. E imbuído por este mesmo Espírito, que nós ouvimos na segunda leitura, que o guiava, ele dizia: Cristo não desceu da cruz. Que nós também possamos, movidos por este Espírito, também dizer estas mesmas palavras: Cristo não desceu da cruz. Por isso, eu continuo insistindo, rezando, acreditando, trilhando este caminho, ainda que muitas pedras recaiam sobre ele, ainda que muitos sofrimentos batam a porta da minha vida, da minha família. Eu continuo acreditando, porque Cristo não desceu da cruz por mim, por nós, porque Ele nos ama. Meu Deus, o padre gosta de pegar a gente no susto, né? A liturgia de hoje, então, nesse caminho, tanto no profecia de Zacarias, que Deus vem montado, nosso rei vem montado na simplicidade. E muitas vezes nós queremos um Deus que rasgue o céu, um Deus que se mostre, um Deus que faz um estrondo, quando ao contrário, é na simplicidade da vida, é nas coisas mais belas e mais pequenas que Deus se faz presente. Nós meditamos no domingo de Ramos e sexta-feira santa, o rei que entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. E Zacarias já profecia isso. Quando Cristo no Evangelho vai na sua oração belíssima, não revelou as coisas aos grandes. Muitas das vezes nós queremos um Deus na razão, e quando Deus se faz pela fé, Deus é experimentado muitas vezes na sua grandiosidade, é na fé, é na simplicidade. E o Espírito só pode conduzir isso se for Espírito, porque se for a nossa carne, o nosso próprio eu, o ser humano, seremos pessoas arrogantes, prepotentes e autossuficientes. Quando é o Espírito que conduz a minha vida e a sua,
É Deus que se mostra na simplicidade. É Deus que se revelou aos pequenos. E hoje Ele fala, confia em mim. Sei que a cruz pesa, mas não corte a cruz, porque ela é essencial para que deitar ela, passarmos deste mundo aos céus com muita alegria, glorificando a Deus, sem mais desistir de Cristo, um Cristo crucificado que não morreu em vão, morreu na simplicidade também. E na simplicidade ele é lembrado há mais de 2000 anos de história e sempre será lembrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em